Olá, pessoal. Ângelo Primo, junto com você para mais uma resolução de questão. Você sabe, o seu treino antes da competição, resolver questão é colocar a sua criatividade à prova, porque vai misturar o seu conhecimento teórico forte com a criatividade na hora de resolver questões. Qual é a nossa questão? Dá uma lidinha. Considere as seguintes frases. Ela foi a melhor atriz do mundo em 2012. X mais Y é um número racional. Marcos Pereira foi o secretário da Educação do Estado de Alagoas em 2011. Muito bem. Qual que é o objetivo dele? Assinale a única opção verdadeira. Professor, mas o que ele está querendo? Leia as alternativas. A. 1 e 2 são sentenças abertas. 1 e 3 são sentenças abertas. 2 e 3 são sentenças abertas. Apenas a sentença 1 é aberta e apenas a sentença 2 é aberta. Então, temos aí um exercício que fala sobre a parte, de proposições, sentenças abertas. E sempre eu peço, que você se organize em termos de resolução para tornar a sua resolução mais eficiente, Identificando o tema e aquilo que você tem que fazer. Então, eu sempre peço aí, no caso, para você pensar uma certa ordem, Mentalmente, você terminou de ler a questão, você já vai pensando naquilo que você vai fazer. Quando você fez a leitura lá, qual é o assunto maior que engloba, o objetivo dela? Proposição. Por quê? Quando ele fala em sentença aberta, ele está falando sobre a teoria, que envolve as proposições. Qual é a base teórica? Proposição, sentença aberta, Então, dentro do assunto proposição, eu tenho a base sentença aberta. É uma questão de 3 a 4 minutos. E esse tempo, eu sempre comento com você, não é o tempo que eu uso para resolver aqui, porque eu estou comentando, explicando, direcionando. Lá na hora, 3 minutos é o tempo que você vai gastar entre ler o enunciado, as alternativas e criar o seu plano de resolução. É um tipo de questão de moderada para difícil. Por quê? O tema sentença aberta, exige bastante cuidado, exige uma percepção maior do que as outras situações. E a resolução é fundamentada na aplicação do conhecimento teórico. Então, não tenho que fazer a parte prática, mas eu tenho que fazer a aplicação do conhecimento teórico. É uma questão teórica. E não existe o famoso atalho chamado macete. Então, é um tipo de questão que eu vou ter que ser objetivo, aplicar direto aquele conhecimento. Tá certo? E essa parte aí, no caso, vai depender do conhecimento, do que é uma sentença aberta. Nós sabemos aí que nós temos, no estudo das proposições, 3 possibilidades. Aquelas frases, sentenças da língua portuguesa, que junto com os princípios da lógica, definem uma proposição. Uma sentença declarativa, sujeito conhecido, verbo e predicado, que junto com os 3 princípios aristotélicos, caracteriza uma proposição. Nós temos aquelas frases que não são, no caso do tipo declarativo, que são interrogativa, imperativa, que mais? Interrogativa, sem verbo, tá certo? No caso lá, autogerada, e que nunca serão proposições. Então, esse tipo de situação nunca será. E nós temos aquelas sentenças que são chamadas de abertas, que, enquanto abertas, não são proposições. Mas, quando eu passar para elas a informação que está faltando, aí elas são passíveis de serem julgadas verdadeiro ou falso. Professor, o que está faltando para a sentença aberta virar uma proposição? Então, as sentenças abertas, apesar de elas serem declarativas, falta o conhecimento do sujeito. Então, no caso das sentenças escritas na língua portuguesa,
normalmente o sujeito é o ele, né? No caso aí, ela, né? Não tem uma forma definida, alguns, né? Então, esse é o grande problema da sentença aberta. Eu não conheço o sujeito para poder julgar a nossa proposição em cima, né, desse conhecimento. Se eu fizer isso, nós estamos dentro daquele caso chamado de fofoca, né? Tá certo? E se for uma sentença matemática, nós teríamos aí, no caso, o x, né? Eu não conheço o valor do x, portanto, não conseguiria chegar a um determinado resultado. Então, nesses dois casos aí, o que acontece? São sentenças declarativas, porém, eu não tenho conhecimento sobre o sujeito. Enquanto não tiver conhecimento, ela não pode ser julgada. Mas, a partir do momento que eu tiver algum conhecimento sobre ele, posso julgá-la perfeitamente. Tá certo? Então, esse é o conceito sobre as sentenças abertas. É um tema raro, né, de aparecer, por isso a gente tem que ficar alerta. Se no teu edital aparece, né, sentenças abertas, fique muito atento. Por quê? Porque não é um assunto que na hora você consegue, né, identificar e resolver, tá certo? Então vamos lá para a resolução da nossa questãozinha aqui. Ó. Então ele fala, né, considere as frases seguintes e ele quer saber qual delas é uma sentença aberta. Legal? Então a primeira frase, ela foi a melhor atriz do mundo em 2012. O que acontece? É uma sentença declarativa, né? Porém, eu não conheço o sujeito, o ela. Né? Então, enquanto eu não conhecê-la, né, conhecer o sujeito, aí no caso ela, eu não consigo julgar a proposição se é verdadeiro ou falso. A hora que eu colocar um nome, aí eu posso ir atrás de quem faz, né, a eleição do melhor atriz do mundo e verificar se realmente aquele nome estava nessa lista. Caso contrário, por enquanto, não é possível julgar. Apesar de ser uma sentença declarativa, porém o sujeito não é conhecido. Então, a um, certo? Vai ser classificado como sentença aberta. Perfeito, professor. A 2. X mais Y é um número racional. O que acontece? Eu não tenho nem o valor do X, nem o valor do Y, para poder fazer um cálculo e verificar se ele é um número que racional. Falar, professor, mas eu não posso considerar nesse caso? Não. Eu não sei se ele me der, né, no caso lá, valores que quando eu substituo não é racional, aí vai ser falso. Se eu puser valor que é racional, né, vai ser verdadeiro. Então, por enquanto, como eu não conheço o valor das duas variáveis aí no caso, eu não posso saber se ela é verdadeira ou falsa. Então, ela fica o quê? Aberta. É uma sentença declarativa, porém, com um sujeito desconhecido. Então, para nós, faz parte do pacote. É uma sentença aberta. Ok? Então já temos duas sentenças abertas aí. É lógico que você estaria acompanhando as alternativas para você, né, poder ganhar tempo com isso. Mas, como eu falei para você, a minha função aqui é explicar o máximo que eu puder para deixar claro. Mas lá na hora você já vai olhando nas alternativas para ver, né, quantas são as sentenças abertas aí, quais são, né, no caso. E 3, Marcos Pereira foi o secretário da Educação do Estado de Alagoas em 2011. Sujeito conhecido, né? O local conhecido, o estado conhecido, o ano conhecido. Perfeito. Eu vou lá da Secretaria da Educação, né? De Educação, faço o quê? E verifico se foi o Marcos Pereira o secretário. Aí sim, essa eu conheço todos os elementos para poder julgá-la verdadeira ou falsa. Portanto, não é sentença aberta, ok? Então, como sentença aberta, nós teríamos, né, os itens 1 e 2, as frases 1 e 2. Portanto, a nossa alternativa correta seria a alternativa A, tá certo? E com isso daí, no caso, né, nós temos o fechamento da nossa questão com essa sentença aberta. Muito cuidado com ela, raro de aparecer, não é intuitiva, não dá para você se virar na hora, né? Porque ela é muito teórica, muito cheio
de armadilhas no meio delas, tá certo? Peço sempre, né, para você, se você não está inscrito, se inscreva no canal. Se você já está inscrito, beleza, ative o sininho, né? Que é por isso que eu falo para você se inscrever, ative o sininho, porque você vai receber as novidades, né? No caso. Se você achar interessante, compartilhe, deixe o seu like, né? Que é sempre um incentivo para nós. Estão aqui as nossas redes sociais aí para você mandar sugestão, dúvidas e sempre, né, atento, porque resolver questão é colocar a sua teoria, né, em xeque, conhecer, né, a sua criatividade também. Para isso que nós estamos aqui no caso, tá certo? É isso aí. Por enquanto eu me despeço e até a próxima resolução. Tchau, bem.